Oi, pessoal, tudo bem? Eu trouxe hoje essa imagem para mostrar para vocês uma técnica de pintura já bem antiga e que às vezes quem não tem muita habilidade, no manuseio com lápis de cor ou giz de cera, pode ser uma boa saída para deixar o desenho bem bonito, colorido e bem feito. Essa técnica é chamada de pontilhismo. Você já ouviu falar em pontilhismo? É uma técnica bastante popular entre os artistas, estudantes de arte e até mesmo alguns tatuadores, né? Que quando vão fazer tatuagem fazem pontinhos na pele de quem deseja fazer a tatuagem, até cobrir todo o desenho. Através do pontilhismo é possível retratar objetos, pessoas, criar desenhos profissionais com diferentes efeitos, com luz e sombra. O pontilhismo surgiu na França por volta da década de 1880. Falei para vocês que era bem antigo, né? Como reação ao movimento impressionista. O movimento impressionista, ele tinha aquela pintura que parece uma fotografia, ficava tudo assim perfeito, né, como uma foto, né, que sai todos os detalhes. E a arte também sofreu mudanças, né? Ainda bem, porque a gente pôde assim, conhecer várias formas de praticar a arte, né? E assim a gente se inspira e consegue ser mais criativo. Dois pintores surgiram nessa época, que foram o Georges Seurat e o Paul Sinat, e foram considerados os principais artistas dessa modalidade do pontilhismo. As obras com pontilhismos na época deles, eram compostas de pontos de cores primárias, que à distância, né, conforme você se aproxima ou se afasta da imagem, formam cores secundárias, né? Então dá uma ilusão de ótica também. E como o próprio nome já sugere, o pontilhismo nada mais é que uma técnica de desenho que faz uso de vários pontinhos ou manchas feitos bem próximos uns dos outros, com o objetivo de formar diferentes imagens. Então, como eu posso fazer uma pintura usando a técnica do pontilhismo? Posso usar a canetinha, né? Caneta hidrográfica, ou a própria tinta. Para usar a própria tinta, eu posso usar o cabo do pincel, né? A ponta de um lápis, uma tampinha de caneta. Aí depende do tamanho do pontinho. Quanto menor o pontinho, melhor fica. Aí tem que tentar manter um padrão, né? Os pontinhos do mesmo tamanho, até você cobrir toda a imagem que você deseja. Então fica aí para vocês uma dica, né? De quem não tem tanta habilidade assim com o pincel, né? Com a tinta e com os lápis de cores de cera, o pontilhismo é uma técnica que ajuda bastante, tá bom? Quem ainda não tinha concluído sua atividade de arte, pode estar utilizando essa técnica. Se alguém quiser fazer alguma outra obra para experimentar a técnica, pode também. Se vocês precisarem de material, cartolina ou papel sulfite, pode ir lá na escola e pedir que vocês serão atendidos. Tá ok? Beijos, até o próximo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu trouxe hoje essa imagem para mostrar para vocês uma técnica de pintura já bem antiga e que às vezes quem não tem muita habilidade,
no manuseio com lápis de cor ou giz de cera, pode ser uma boa saída para deixar o desenho bem bonito, colorido e bem feito. Essa técnica é chamada de pontilhismo. Você já ouviu falar em pontilhismo? É uma técnica bastante popular entre os artistas, estudantes de arte e até mesmo alguns tatuadores, né? Que quando vão fazer tatuagem fazem pontinhos na pele de quem deseja fazer a tatuagem, até cobrir todo o desenho. Através do pontilhismo é possível retratar objetos, pessoas, criar desenhos profissionais com diferentes efeitos, com luz e sombra. O pontilhismo surgiu na França por volta da década de 1880. Falei para vocês que era bem antigo, né? Como reação ao movimento impressionista. O movimento impressionista, ele tinha aquela pintura que parece uma fotografia, ficava tudo assim perfeito, né, como uma foto, né, que sai todos os detalhes. E a arte também sofreu mudanças, né? Ainda bem, porque a gente pôde assim, conhecer várias formas de praticar a arte, né? E assim a gente se inspira e consegue ser mais criativo. Dois pintores surgiram nessa época, que foram o Georges Seurat e o Paul Sinat, e foram considerados os principais artistas dessa modalidade do pontilhismo. As obras com pontilhismos na época deles, eram compostas de pontos de cores primárias, que à distância, né, conforme você se aproxima ou se afasta da imagem, formam cores secundárias, né? Então dá uma ilusão de ótica também. E como o próprio nome já sugere, o pontilhismo nada mais é que uma técnica de desenho que faz uso de vários pontinhos ou manchas feitos bem próximos uns dos outros, com o objetivo de formar diferentes imagens. Então, como eu posso fazer uma pintura usando a técnica do pontilhismo? Posso usar a canetinha, né? Caneta hidrográfica, ou a própria tinta. Para usar a própria tinta, eu posso usar o cabo do pincel, né? A ponta de um lápis, uma tampinha de caneta. Aí depende do tamanho do pontinho. Quanto menor o pontinho, melhor fica. Aí tem que tentar manter o padrão, né? Os pontinhos do mesmo tamanho, até você cobrir toda a imagem que você deseja. Então fica aí para vocês uma dica, né? De quem não tem tanta habilidade assim com o pincel, né? Com a tinta e com os lápis de cores de cera, o pontilhismo é uma técnica que ajuda bastante, tá bom? Quem ainda não tinha concluído sua atividade de arte, pode estar utilizando essa técnica. Se alguém quiser fazer alguma outra obra para experimentar a técnica, pode também. Se vocês precisarem de material, cartolina ou papel sulfite, pode ir lá na escola e pedir que vocês serão atendidos. Tá ok? Beijos, até o próximo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu trouxe hoje essa imagem para mostrar para vocês uma técnica de pintura já bem antiga e que, às vezes, quem não tem muita habilidade, né, no manuseio com lápis de cor ou giz de cera, pode ser uma boa saída para deixar o desenho bem bonito, colorido e bem feito.
Essa técnica é chamada de pontilhismo. Você já ouviu falar em pontilhismo? É uma técnica bastante popular entre os artistas, estudantes de arte e até mesmo alguns tatuadores, né? Que quando vão fazer tatuagem fazem pontinhos na pele de quem deseja fazer a tatuagem, até cobrir todo o desenho. Através do pontilhismo é possível retratar objetos, pessoas, criar desenhos profissionais com diferentes efeitos, com luz e sombra. O pontilhismo surgiu na França por volta da década de 1880. Falei para vocês que era bem antigo, né? Como reação ao movimento impressionista. O movimento impressionista, ele tinha aquela pintura que parece uma fotografia, ficava tudo assim perfeito, né, como uma foto, né, que sai todos os detalhes. E a arte também sofreu mudanças, né? Ainda bem, porque a gente pôde conhecer várias formas de praticar a arte, né? E assim a gente se inspira e consegue ser mais criativo. Dois pintores surgiram nessa época, que foram o Georges Seurat e o Paul Sinat, e foram considerados os principais artistas dessa modalidade do pontilhismo. As obras com pontilhismos na época deles, eram compostas de pontos de cores primárias, que à distância, né, conforme você se aproxima ou se afasta da imagem, formam cores secundárias, né? Então dá uma ilusão de ótica também. E como o próprio nome já sugere, o pontilhismo nada mais é que uma técnica de desenho que faz uso de vários pontinhos ou manchas feitos bem próximos uns dos outros, com o objetivo de formar diferentes imagens. Então, como eu posso fazer uma pintura usando a técnica do pontilhismo? Posso usar a canetinha, né? Caneta hidrográfica, ou a própria tinta. Para usar a própria tinta, eu posso usar o cabo do pincel, né? A ponta de um lápis, uma tampinha de caneta. Aí depende do tamanho do pontinho. Quanto menor o pontinho, melhor fica. Aí tem que tentar manter um padrão, né? Os pontinhos do mesmo tamanho, até você cobrir toda a imagem que você deseja. Então fica aí para vocês uma dica, né? De quem não tem tanta habilidade assim com o pincel, né? Com a tinta e com os lápis de cores de giz de cera, o pontilhismo é uma técnica que ajuda bastante, tá bom? Quem ainda não tinha concluído sua atividade de arte, pode estar utilizando essa técnica. Se alguém quiser fazer alguma outra obra para experimentar a técnica, pode também. Se vocês precisarem de material, cartolina ou papel sulfite, pode ir lá na escola e pedir que vocês serão atendidos. Tá ok? Beijos, até o próximo.